Olá a todos, mais uma vez é um prazer, estar aqui gravando esse vídeo, falando do Evangelho do Mestre Jesus, trabalhando juntamente com todos que aqui estiverem ouvindo esse vídeo, para que todos nós possamos encontrar aqui uma palavra, uma citação que nos ajude a continuarmos nos elevando, assim, para essa condição sempre do bem, pensando no próximo, conforme nos recomenda a doutrina dos Espíritos. Para quem não me conhece, o meu nome é Geraldo, E nesse vídeo, eu estou representando a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que fica na Arnaldo Magnicaro, número 1370, lá na cidade de São Paulo. Antes de nós começarmos aqui, falar do nosso tema determinado para essa oportunidade, vamos pedir para que Deus, Jesus e todos os seus mensageiros celestes, nos envolva em muita paz, em muita harmonia, que nos dê tranquilidade e um bom discernimento para compreender o que Jesus veio nos trazer nesta passagem de hoje, que nós vamos refletir aqui. Hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, onde trata do tema convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição, fazer o bem sem ostentação, conforme a gente vem tratando aqui durante essas últimas semanas. E hoje, mais precisamente, nós vamos falar do item 7 e 8, que é convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. O que Jesus nos trouxe sobre esse tema? O que ele nos trouxe como ensinamento? Então vamos primeiro ler aqui o que traz no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do item 12 a 15. Aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, nos diz assim: disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz dos que comem do pão no reino de Deus. Então, o que quis trazer para nós como ensinamento, Jesus aqui, neste Evangelho de Lucas? Ele quis trazer a condição de que nós tenhamos que aprender sempre a fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, sem esperar retribuição. Quando nós tivermos que ajudar alguém, que essa ajuda seja de coração, seja porque esse sentimento de ajuda ao próximo, esteja assim aflorado em nossos corações. Eu quero fazer o bem porque eu quero ver aquele que está necessitando bem. Eu quero vê-lo fora da tristeza, eu quero vê-lo feliz, eu quero vê-lo satisfeito e com um sentimento de gratidão no peito. Então,
É isso que Jesus nos convida de uma maneira geral a fazer aqui, né? Que nos convida e nos recomenda, que só assim nós iremos, né, comer do pão, né, do reino de Deus. E o que é esse comer o pão que a gente deve entender, comer o pão do reino de Deus? Lá na oração do Pai Nosso, né, quando nós vamos proferi-la, nós dizemos: o pão nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia. Que pão é esse que a gente se refere, que Jesus nos ensinou, que está lá na oração do Pai Nosso? É só o pão da carne? O pão do corpo? Não, também o pão espiritual. Claro que esse pão da carne é o alimento, é a moradia, é a roupa para cobrir o corpo, é o remédio que a gente necessita, é tudo que nós aqui encarnados necessitamos para nos mantermos com uma condição corporal saudável. Então é isso que a gente pede, mas não é só esse pão. É o pão que a gente tem necessidade também do ponto de vista espiritual. Então, ele não fala somente do pão do corpo que nós estamos rogando ao nosso Pai, essa condição do alimento não só corporal, né? O alimento espiritual também. E esse alimento espiritual que a gente pede é uma condição de sentimento, uma condição de equilíbrio, de simplicidade, para que nós tenhamos compaixão, com amor ao próximo, né? Que nós tenhamos a condição e a sensibilidade de amparar todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, mas de uma forma desinteressada. Então, veja que o pão espiritual não é algo assim que nós vamos receber diretamente. O pão espiritual é uma condição de ação. Nós temos que agir, nós temos que fazer algo em prol de alguém para que essa ação se reverta no pão espiritual que a gente precisa, que é essa condição de nós ajudarmos desinteressadamente a todos aqueles que estão no nosso caminho. Quando a gente lê esse texto, né, e aí se a gente tomar o pé da letra, né, o que Jesus nos recomenda, pode parecer assim muito absurdo, quando ele diz que não é para a gente convidar irmão, amigo, parente e convidar os coxos, os estropiados, né? A gente pensa que é um absurdo, né? Mas nós temos que compreender que isso é uma linguagem figurada. Na verdade, o que Jesus quis dizer é: faça a caridade, ajude ao próximo desinteressadamente. Não faça nada com interesse, não faça algo somente para aqueles que vão poder algum dia te retribuir de alguma forma, né? Porque aí isso não é uma caridade verdadeira, isso não é uma ação desinteressada, né? E aí nós não seremos, como disse aqui no texto, né? Nós não seremos ditosos, né? Nós não teremos a oportunidade de um dia, né, no nosso futuro, estarmos aí aproveitando do pão espiritual. Temos uma condição melhor, né, na nossa vida espiritual. Se nós fizermos todas as caridades que nós fazemos, todas as ajudas que nós pratiquemos, se ela for somente com essa condição de fazer somente para aqueles que podem nos retribuir um dia ou de alguma forma. Não, a gente precisa fazer realmente de uma forma desinteressada. E quando a gente deve fazer isso? Aqui, nesse texto de Jesus, né, nesse texto de Mateus, né, nesse ensinamento de Jesus, ele está falando do festim.
Mas esse festim a gente não deve entender somente na condição de uma festividade. A gente deve entender esse festim como todas as situações que nós estivermos passando nas nossas vidas, né? A cada momento que a gente tiver tendo na nossa vida, a gente está tendo hoje uma oportunidade de fazer uma infinidade de coisas. São tantos irmãos que cruzam os nossos caminhos hoje e que de repente a gente nem olha com mais atenção, né, no que a gente pode fazer. E esse irmão pode ser um desconhecido, né, pode ser um irmão aí da sociedade que vai cruzar conosco, ou alguém dentro da nossa família, ou dentro do nosso trabalho, né, quando nós estivermos desenvolvendo a nossa atividade profissional, seja ela qual for, pode ter tantos precisando da nossa ajuda, né, que nós temos que dar o apoio para um colega de trabalho que está com uma dificuldade numa situação técnica, não sei, para um familiar, né, um pai, um irmão, um tio, um avô, enfim, que esteja com alguma dificuldade, que nós tenhamos a condição de ajudar, nós devemos ajudar. Então, assim, esse festim, não vamos entender isso só da condição de quando nós estivermos nos reunindo para uma festividade, né? Então, são todos os momentos da nossa vida. Esses são os festins, porque se eu estou bem, isso para mim é uma festa. Eu devo considerar isso um motivo de comemoração. Então, nessa condição que eu estiver me encontrando, eu devo procurar fazer o que for possível para ajudar, né, ao nosso irmão, seja ele quem for. E sempre com essa condição, né, de ajudar, né, de praticar a caridade, ajuda ao próximo, sem estar ostentando, sem ficar destacando, né, o benefício que nós estamos fazendo, como inclusive nós já falamos isso em outras oportunidades, e os nossos irmãos estão falando aqui ao longo dessa semana, dentro desse contexto, de não ficar ostentando, não fazer de forma que os outros vejam, com interesse que alguém veja, né, para ter uma impressão boa da gente, ou seja, né, não fazer de forma a humilhar aquele que está recebendo a ajuda, né? E esses auxílios, essas ajudas, quais são? Quando a gente está falando dessa condição, são ajudas somente material? Somente fornecer a vestimenta que o nosso irmão precisa, o calçado, ou o pão, nessa condição, são esses os auxílios? Não são só esses, tá? É claro que se a gente tiver essa oportunidade, né, nós devemos sim, não podemos nos furtar a levar essa ajuda, inclusive no momento, né, os nossos irmãos lá do sul do país estão passando por essa condição aí um pouco mais complicadinha, em que todos nós, né, na medida do possível de cada um, devemos sim nos unirmos para levar esse socorro a esses nossos irmãos. Mas, além desse auxílio material, nós temos outros auxílios que às vezes passam tão despercebidos de nós, né, em que nós estamos vivendo momentos bons na nossa vida, no nosso dia, a gente tem um dia tão tranquilo, tão agradável, e às vezes passa alguma oportunidade e a gente não vê porque a gente tem um foco, né, nessa condição de ajuda somente no material. Mas nós temos aqui, por exemplo, uma psicografia de Chico, do livro Sinal Verde, né, onde ele traz lá na lição 30, auxílios sempre possíveis, né? Então, nós vamos ler aqui esse texto para que a gente possa, né, encerrar aqui com essa reflexão
de todas as condições em que nós temos de colaborar com os nossos irmãos aí no nosso dia a dia, nos nossos festins, né? Nos nossos momentos bons, né? Que nós podemos estar aí colaborando com todos os nossos irmãos. Nos traz aqui Chico nessa psicografia. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Olha que lição importante, que apoio, né, que nos traz esse texto aqui psicografado por Chico, onde nos mostra tantas oportunidades de ajuda que nós temos para com os nossos irmãos, e muitas vezes nós deixamos passar despercebido porque nós focamos sempre nessa condição da ajuda, mas da ajuda material, né? Quando a gente fala fazer o bem sem ostentação, né? Convidar os pobres e estropiados, como é a condição do texto aqui do dia, né? A gente fica sempre pensando numa condição material, mas o convidar esses pobres estropiados para os nossos festins, para os nossos dias bons, está incluído não só a condição material, mas também essa condição aqui de uma ajuda moral, né, de todos esses auxílios citados aqui por Chico, né, dessa psicografia de André Luiz, né, trazida por André Luiz a Chico, tantas condições que passa despercebido no nosso dia a dia, e que tudo isso é o que nós comentamos, que vai fazer com que nós estejamos recebendo o pão espiritual, né? Porque se eu presto atenção nos meus irmãos do dia a dia que estão aí cruzando o meu caminho, cada um pode ter um dia uma condição dessa citada aqui na psicografia que está necessitando dessa condição. E às vezes para a gente é simples fazer, porque às vezes é um pouquinho de tempo que eu gasto com um irmão, se for o caso, levando uma palavra de ânimo, de bom ânimo para ele, ou oferecendo o meu ouvido, né? Mas fazendo isso de uma forma sempre muito discreta, né? De uma forma muito sincera, né? A fim de que esse irmão perceba que eu estou fazendo isso somente com o intuito de ajudá-lo e não de prejudicá-lo, não de expô-lo, de trazer para ele o alívio que eu gostaria de estar tendo caso eu estivesse nessa condição de necessitado. Então é isso aí que a gente tem nessas reflexões aqui do Cristo, né, para essa semana, que nós possamos fazê-la aí ao longo das nossas vidas,
não deixando passar as oportunidades aí no nosso dia a dia, né? Das nossas comemorações diárias de graças ao nosso Pai por estarmos vivos e tendo a oportunidade, né, de praticar a caridade no nosso dia a dia, para ver o outro feliz, para ver o outro livre daquela aflição, daquilo que lhe aflige, né? E sem desejar nada em troca, e fazer para todos indistintamente, não só para aqueles que um dia poderiam nos trazer reconhecimento ou nos trazer de volta algo que nos beneficiasse. Fazer o bem sem olhar a quem, sempre, ok? Então essa semana é essa reflexão, e daqui a algumas semanas a gente volta com outro tema aí para refletirmos mais um pouco. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência, e que Deus e Jesus abençoe sempre os seus lares e os seus familiares. Muita paz a todos.